Olá, oitavo ano! A gente hoje vai para a nossa revisão de biologia e a gente vai relembrar desde a nossa primeira aula até a nossa última aula, tá? É o famoso recordar é viver. Então vamos lá. Nós iniciamos o bimestre falando sobre evolução e falando sobre Lamarck e Darwin, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre agora, né? Relembrar, na verdade, sobre as leis que foram propostas por Lamarck, tá? Então, quando nós falamos de Lamarck, nós falamos que ele propôs duas leis, que foi a lei do uso e desuso e foi a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Então, a lei do uso e desuso é aquela que diz que quando você utiliza muito um órgão ou uma parte do corpo, esse órgão ou essa parte do corpo vai se desenvolver. E se você não usar, ele pode ir diminuindo e inclusive pode atrofiar, tá? Já a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela diz que as modificações que ocorreram, né, por conta do meio, elas vão estar passando para as próximas gerações. Lembrando que essas leis não são aceitas pela ciência, tá? Não são corretas, digamos assim. Já quando nós falamos de Darwin, né, nós falamos sobre a teoria da seleção natural, né, e que ela é aceita até os dias de hoje, né, ela foi comprovada. Então, quando a gente fala da seleção natural, a gente sabe que ela é um mecanismo de evolução dos seres vivos, né? E ela diz que os seres vivos que são mais adaptados, eles vão viver, eles conseguem sobreviver, e aqueles que não conseguem se adaptar, eles são selecionados e eles são excluídos do ambiente, certo? Depois nós falamos um pouquinho mais sobre a questão da adaptação, né? E aí nós falamos sobre camuflagem e falamos sobre mimetismo, né? Aqui, por exemplo, na imagem da camuflagem, a gente pode perceber que a gente tem uma víbora, né? É uma víbora do deserto e a gente consegue perceber a camuflagem dela muito bem feita no bioma em que ela vive, que é o deserto. Na imagem de baixo, a gente tem uma raposa do Ártico, tá? E a gente consegue perceber a coloração dela se confundindo com o meio que ela vive, que é a neve. Então, isso é camuflagem. É quando um animal, ele consegue se camuflar, ele consegue se esconder no meio que ele vive. Já o mimetismo é quando um ser, ele vai imitar, digamos assim, um outro ser, tá? Então, a gente tem aí a borboleta monarca, tá? Nessa foto de cima. A borboleta monarca, ela tem um sabor muito desagradável quando algum predador vai comer essa borboleta. Então, se um predador chegar para comer, ele vai soltar e não vai mais comer essa borboleta porque ele sabe que o sabor não é agradável. Já essa borboleta de baixo é a vice-rei. A vice-rei, ela imita a borboleta monarca, mas ela não tem esse sabor desagradável, tá? Então, isso é mimetismo. É quando um ser imita um outro ser para meio que ir na carona, né, da fama que aquele animal tem. E aí depois nós falamos um pouquinho sobre a espécie humana, né? E aí nós falamos de que essa história de que o ser humano veio do macaco não existe, a ciência não diz isso, tá? O que a ciência diz é que houve um ancestral em comum, tá? E depois falamos um pouquinho de alguns assuntos que são mais polêmicos, né, digamos assim. E iniciamos falando da clonagem, né? E quando nós falamos da clonagem, nós falamos que através de uma célula, tá? Uma célula diploide, você vai conseguir várias outras células através de divisões celulares que vão se repetindo, se repetindo e se repetindo, tá? E como essas células são feitas através de uma única célula, elas são geneticamente iguais, tá? Todas elas são iguais. E aí, quando a gente falou de clonagem, né, nós falamos que a clonagem, uma das vantagens da clonagem é ajudar a salvar espécies que estão ameaçadas de extinção, tá? Mas, curiosamente, a desvantagem é justamente que você não tem uma variabilidade genética. Então, todos os seres são geneticamente iguais, tá? Depois falamos também sobre as células-tronco, né? As células-tronco são aquelas células que não têm uma função definida. Isso significa que elas são capazes de estar gerando
vários tipos de tecidos, tá? Inclusive do ser humano. Ela pode estar gerando, na realidade, qualquer outro tipo de célula. Depois nós falamos da nanotecnologia, né? E falamos que a nanotecnologia é como se fosse um bracinho da ciência, um ramo da ciência que vai estar manipulando e vai estar desenvolvendo materiais numa escala nanométrica. E aí depois a gente foi para o tema de meio ambiente, né? Nós começamos a falar sobre o meio ambiente. E aí quando nós falamos de meio ambiente, também de seres vivos, nós falamos dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. Então os fatores bióticos são aqueles formados por elementos vivos. Então a gente tem plantas, a gente tem vegetais, a gente tem plantas, vegetais e plantas é a mesma coisa, né? A gente tem vegetais, a gente tem os animais, a gente tem os protozoários, tem as bactérias, então a gente está falando de seres vivos. Já quando a gente fala dos fatores abióticos, a gente está falando daquilo que não tem vida. Então a gente está falando do solo, a gente está falando de água, a gente está falando do ar, a gente está falando da radiação, do calor, da temperatura, tá? De tudo aquilo que não tem vida, mas vai influenciar nos seres vivos. Depois nós falamos sobre o esgotamento dos recursos naturais, né? Então nós utilizamos recursos naturais e esses recursos naturais eles podem ser renováveis ou não renováveis, tá? Os renováveis são aqueles Os recursos naturais renováveis vão ser aqueles que são usados pelo ser humano, mas eles têm uma capacidade de se renovar rapidamente, tá? É o caso, por exemplo, da água, do solo e dos gases da atmosfera, das plantas e dos animais. Já os recursos não renováveis, eles são aqueles utilizados pelo ser humano, só que a capacidade de renovação deles é muito lenta. Pode demorar milhões de anos, como é o caso do petróleo, para estar se formando, tá? E aí depois nós falamos um pouquinho também sobre a questão do efeito estufa, tá? Quando nós falamos do efeito estufa, nós falamos que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, tá? E ele é muito importante porque é ele que vai manter a temperatura do nosso planeta adequada, uma temperatura agradável. Vai estar garantindo o calor que nós precisamos, tá? E sem o efeito estufa, provavelmente não teria vida no nosso planeta, porque seria muito frio, tá? E aí nós sabemos que o grande problema do efeito estufa é a intensidade com que ele vem ocorrendo por conta da poluição que nós estamos gerando, tá? E aí os problemas que esse aumento de temperatura vem causando são as mudanças climáticas, o derretimento das calotas polares, a extinção de várias espécies e o aquecimento dos oceanos. E aí, como a gente falou um pouquinho, né, sobre a poluição que a gente vem gerando, a gente vai falar agora de saneamento básico, é legal a gente falar o que é poluição. Então, o que é poluição? É quando ocorre um desgaste, tá? Das características químicas ou físicas do ecossistema através de substâncias que o ser humano vai adicionando, vai jogando e, logicamente, que isso pode prejudicar e muito os seres vivos, tá? Então, nos centros urbanos, nas cidades, né, nós contamos, né, ou pelo menos deveríamos contar, com o saneamento básico. O que é o saneamento básico? Ele vai ser um conjunto de medidas que ajudam a preservar e também a melhorar as condições de saúde da população, tá? Então, nós temos inclusive uma lei sobre saneamento básico, tá? Que vai estar definindo o saneamento básico como um conjunto de serviços de infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, ok? E aí, quando a gente fala dessa questão de poluição, a gente fala essa questão dos centros urbanos, a gente tem que entender que é possível, né? Tem muita gente que acha que para um país, para um estado, né, para ele crescer economicamente,
a qualidade de vida da população tem que cair por conta da poluição, o que não é verdade, né? Nós sabemos que existem formas de se desenvolver economicamente, de instalar empresas, indústrias, sem desgastar muito o meio ambiente, tá? Que seria justamente através do desenvolvimento sustentável, tá? E essa ideia do desenvolvimento sustentável, que é utilizar os recursos naturais sem prejudicar as gerações futuras, né? Então a gente vai repondo aquilo que a gente vai utilizando. E depois, né, para encerrar, nós falamos sobre a questão do lixão e do aterro sanitário. O fato o lixo ele vai ser produzido, né? Os resíduos eles vão ser gerados. Mas para onde vai esse lixo que é produzido? E aí a gente tem o lixão e o aterro sanitário. Na realidade existem mais opções, mas a gente focou nesses dois aqui. Então, quando a gente fala de lixão, a gente está falando que esses resíduos eles são depositados num terreno sem nenhum tipo de tratamento, a céu aberto, tá? Então ele acaba poluindo o solo, né? Ele acaba poluindo o ar e ele pode inclusive poluir a água se tiver algum lençol freático perto ou algum rio. Já o aterro sanitário, ele tem todo um preparo para estar recebendo esses resíduos. Então, o solo ele recebe uma cobertura, né, como se ele fosse impermeabilizado, para poder estar evitando a contaminação do solo. Depois, eles jogam terra ou areia por cima para estar cobrindo esses resíduos. Então, você também não tem uma contaminação do ar e você não atrai os animais que poderiam estar proliferando doenças, tá? Então, entre lixão e aterro sanitário, com certeza o aterro sanitário é a melhor opção por essa questão de não ter uma contaminação do solo, da água e do ar, ok? A gente fecha a nossa revisão aqui. Beijo!